Fiz uma sigla aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com mexer na madeira, né? Que foi o 5UMA. Então, ó, o 5UMA ele facilita o seu entendimento sobre o mundo da marcenaria, para você entender todas as formas de interferir na madeira. Então, olha só. O que é o 5UMA, pessoal? O 5UMA são 5 usinagens, montagem e acabamento. Então, eu resumi aqui basicamente os processos que você consegue, né, fazer na madeira, os processos da marcenaria ou as interferências que você vai fazer na madeira. Porque, lembra, a gente está falando de máquinas e ferramentas. Essas máquinas e ferramentas que vão fazer essas usinagens. Essas máquinas e ferramentas que vão fazer essas interferências na madeira, ok? Óbvio que operadas por nós. Mas vamos entender aqui o que é usinagem, tá? Para quem não sabe o que é usinagem, usinagem é quando a gente desgasta algum material. Claro, o objetivo não é só desgastar, é, por exemplo, cortar. Quando você faz um corte, você está usinando aquela peça. Por quê? Enquanto a serra está passando ali, ela está comendo aquele material, ela está transformando aquele material em pó, em resíduo, para dividir aquele material no meio. Então, aquele material que ele está eliminando está gerando um resíduo. Então, a usinagem ela se caracteriza um pouco por isso, pela geração de resíduo, tá? Quando você faz um furo, você vai estar desgastando aquele material, você vai estar cortando aquele material, furando, claro, até chegar do outro lado, ou enfim, até o meio da peça, mas você está gerando resíduo para fazer alguma interferência na madeira, né? Então pensa, sempre quando sair algum resíduo da madeira, exercendo algum processo, é uma usinagem. Então, corte, furo, rebaixo, lixamento, desbaste, tudo isso são usinagens. E eles estão nessa ordem, não é à toa, porque muito frequentemente a gente pega um projeto para fazer e a sequência de processos vai vir nessa ordem. Então, primeiro a gente faz os cortes, em seguida a gente faz os furos, se tiver rebaixo a gente faz os rebaixos, e aí por fim a gente começa a lixar para ir para o acabamento. Ué, Gustavo, e o desbaste? Como assim? Você não falou dele. Realmente, o desbaste, ele pode acontecer aqui no início, né? Então, quando você pega uma peça toda torta, você vai planar ela, você vai esquadrejar ela, você vai estar desbastando aquele material. Porque pensa, você não está cortando, não está furando, não está rebaixando, você está desbastando. Você está tirando parte daquela face, né? Você está tirando... Enfim, quando você pega uma plaina e vai dar uma plainada na sua madeira, você também está desbastando. Você também pode chamar de plainando, tá? Não tem problema. Mas então, eu só quis resumir aqui para vocês, o desbaste ele pode vir em momentos diferentes, por isso que ele está aqui no final e entre parênteses, tá? Então, essas são as 5 usinagens que a gente pode ter. Além disso, muito frequentemente, depois das usinagens, a gente vem a parte de montagem e depois de acabamento. Também pode ser acabamento e depois montagem. A montagem também pode vir durante as usinagens, enfim, não é uma regra, mas essa sequência aqui é muito comum, tá? As usinagens, depois a montagem e por último, o acabamento.